Eu falei que eu ia tentar postar 2 vezes, né? Mas hoje é quarta e não teve vídeo. Mas hoje é quarta e eu tô gravando. Isso que importa. Bom, hoje não vai ser. Eu vou tentar mesclar um pouco dos meus estilos de vídeo hoje, porque eu vou falar dos vídeos, dos livros que eu li, perdão, dos livros que eu li em janeiro, mas também vou fazer um quando eu falo, né? Que é quando que é aquela série de vídeos aí que eu faço, que às vezes eu abro a câmera, né, pra falar as abobrinhas que eu penso. E resumindo, hoje é um vídeo desses, assim, que eu vou tentar mesclar duas coisas, né? Essa salada aqui vai ter que sair, né? E, resumindo, em janeiro eu li 4 livros, eu finalizei 4 livros, né? Um livro em francês, infantil, que tinha várias histórias, só que eu li a principal desse livro, que era Le Fille de Samouraï, que é a história de um porquinho e o pai dele, os dois são samurais. Mas resumindo, não vou falar muito dessa história em específico, eu vou falar mais dos livros mesmo que eu acabei. Mas a capa vai ficar bem aqui. Eu li 5 livros, então, né, em tese, em janeiro. E eu tô contando ali pra ver se é 5 mesmo. E a maioria deles, eu percebi que eles tinham um tema em comum. Não foi de caso pensado, porque, né, os Irmãos Karamazov eu já estava lendo há algum tempo. E calhou de eu acabar logo em janeiro, né, que eu fiz um vlog finalizando, né, os Irmãos Karamazov na minha viagem de volta para Manaus, né. E eu não acabei nessa viagem em específico, porque teve uma hora que começou a me dar dor de cabeça e sono. Então, eu terminei ele, acho que um dia depois, ou no final de semana, que eu cheguei numa sexta de madrugada, né, então eu acho que eu devo ter finalizado por aí. Não lembro quando em específico. E tá. Eu percebi que a maioria desses livros são histórias de crianças, e o porquê desse vídeo de hoje eu me identifico com quase todos os personagens que são crianças, porque a maioria das histórias coloca os personagens em situação, né, de infantilidade, no sentido de, no caso deles estando, né, serem crianças, por conta, né, de que como diz eu não sei quem foi que falou, mas a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, e é um pouco disso. O que acontece, né? Tô bem aqui na minha frente, logo aproveitar para não dar desculpa de que eu não peguei o livro para gravar. Eu terminei esse livro aqui e eu fiquei deveras muito triste, porque foi quando eu pensei, realmente, gente, ter uma infância difícil é muito difícil na vida adulta. Te torna as coisas muito mais difíceis para você na vida adulta. Porque, no caso, para quem não conhece a história, né, e que eu vou também dar um breve resumo, o Zezé, em O Meu Pé de Laranja Lima, ele é uma criança que ele sofre muitos maus tratos, né, maus tratos físicos. E ele convive num ambiente que não é muito bom para uma criança, tá? Ele tem uma irmã que não gosta dele, que vive arranjando confusão com ele, e ele é agredido tanto por essa irmã quanto por esse pai, né? E o pai dele já começa a história sabendo, né, de que ele perdeu o emprego e que ele não tá conseguindo pagar as contas, e onde que... Aí na hora que eu tô gravando aparece um negócio que grava passando música aqui atrás, espera. Aí tá. Ele cresce nesse ambiente com esse pai que perdeu o emprego e acaba que ele meio que assim, tá com passe livre para ser um completo escroto, né? Não que ele já não seja antes, mas isso torna pior. E esse pai não tem paciência. Esse pai, na verdade, tipo, bate no Zezé por coisa mínima e por nada, enquanto que essa irmã dele também é escrota com ele, e ela é adolescente, né? Muito aquela questão de que, tipo, e o livro, o começo do livro já reflete isso, de que é aquela famosa, tipo, você vê um casal que, obviamente, só que esse livro se passa nos anos 20 ou 30, gente, então, assim, temos uma questão aqui de que, né, não tinha acesso a método contraceptivo, e essa toda a questão de repensar a finalidade da maternidade na vida de uma mulher é uma discussão muito mais recente, né? Pra gente, assim, não só pensar, né, o que eu vou fazer sendo mãe, né? Como também você, tipo, já que eu não quero, né, ou não sei se eu quero, eu vou arranjar um meio, né, de não ser, no caso, tomando contraceptivo. E, no caso, essa mãe dele, né, que também trabalha, né, visto a situação financeira que não tá das melhores, assim,
é tudo muito pesado, sabe? Porque essa família que, obviamente, não tem condições financeiras de ter filhos, né, de aumentar de tamanho, e é aquele negócio, o famoso filho mais velho vai cuidando do mais novo, entendeu? Nasce uma criança, aí o anterior tem que cuidar dele. E na toa que tem uma irmã do Zezé, se não me engano, que não mora com eles, mora com parte da família no Nordeste, que ela foi dada para uma família, foi dada, tá? E isso é uma coisa comum de acontecer, tá? No histórico do Brasil. E ainda acontece, tá? E eu moro no Amazonas, eu sei muito bem disso, porque tem muita família aqui que tem várias meninas, né, e que acabam dando essas meninas que no final podem acabar parando, né, em situações de prostituição, mas tiveram muitos filhos, né, um parente, ou então deu a menina para não sei o que, para uma família que prometeu que ia deixar a menina estudar, que não sei o que, só que ela tinha que trocar, né, ofertava serviços domésticos em troca de educação. E isso acontece ainda hoje, tá? Então, acontece tanta coisa fora da bolha, gente, que assim, é até um pouco chocante. E essa irmã do Zezé parece que tá com essa outra família, não se sabe o que realmente acontece com ela, mas o que essa história me fez pensar, porque tem uma frase que é quando começa, né, toda a situação, que é Natal e eles não têm dinheiro para fazer ceia, nem nada, e eles estão comendo alguma coisa muito simples, parece que é só rabanada, alguma coisa assim, e o Zezé acaba comentando, nossa, como é difícil ter um pai pobre. Eu pensei assim, no alto de toda a maturidade de uma criança de 6 anos, que se não me engano ele tem 6, no livro, ele pensou isso e eu fiquei assim, infelizmente eu te entendo, Zezé. Infelizmente eu te entendo. E o pai dele fica super humilhado. Eu acho incrível que é aquele negócio do tipo, os pais acham que os filhos estão fazendo isso de caso pensado, né? Estão ofendendo eles, né? Tipo, sendo que ele é uma criança, ele não tem noção. E o Zezé faz muito disso, falar coisas que ele não tem noção. Porque ele ouviu alguém dizer, por exemplo, palavrões. Então, é muito triste quando se é uma criança que tem que conviver, né, com pessoas assim que não te entendem, que aquela questão do trauma da pobreza, né? De que isso influencia, a sua infância é um chão que você vai, infelizmente, pisar a vida inteira, e se esse chão não for bom, infelizmente, né, você vai ter que fazer o trabalho aí na vida adulta, de ser um bom jardineiro, vamos dizer assim, ou então entender, né, de como você vai cuidar desse solo mais pra frente, né, e sei lá, gente, sério, eu fiquei assim, meu Deus, é aquele negócio depois desse livro, eu já não quero ter filhos, né? Então, assim, depois dessa, eu realmente acho que eu não vou ter mesmo, não. Não sei se o chão da minha vida inteira vai estar muito boa lá pela frente pra eu, tipo assim, pra eu ter filhos, né? Não dizendo que eu faço terapia pra alguma coisa, né? Mas é bem... será assim, né? Eu sempre tive isso, gente, desde que eu era criança. Vamos aqui, né, selo pesar o clima. Eu nunca quis me casar, eu nunca quis ser mãe desde que eu era criança. Minha terapeuta que sabe. E resumindo, assim, então, é isso, sabe? Prefiro eu me responsabilizar apenas pelas coisas, né, por mim mesma, do que colocar outra pessoa nessa equação aí, né? E depois ficar... Eu fico assim pensando, nossa, imagina eu ser o motivo eu ser o motivo pelo qual meu filho vai pra terapia. Eu sei que, gente, não vai adiantar, tipo, independente do quanto a gente protege essa criança, proteger demais também gera trauma, mas não adianta. Mesmo que você faça terapia, você, né, fique bem emocionalmente para você adentrar a maternidade, ainda assim, seu filho não vai ser poupado, né? Ainda vai gerar uns traumas aí. Então, é isso, assim. É impossível escapar da existência sem dor. E é isso. E eu já estava editando quando eu me dei conta de que eu não falei do português, né? No caso da história do Zezé, que o quanto que ter uma infância um pouco difícil, assim,
a gente vai se apegando às vezes às pessoas que nos fazem bem, sabe? Quando situações nos deixam, né? Porque isso é bom, pode ser bom, mas também pode ser ruim, né? Porque a gente às vezes fica vulnerável a pessoas que querem se aproveitar da gente. Mas também o quanto que a gente se apega às vezes a pessoas que nos apresentam afeto. Por exemplo, tem o português, que em algum dado momento o Zezé até fala, ai, nossa, tipo assim, você me adotaria, tipo assim, você cuidaria de mim como se você fosse meu pai, né? Não é à toa que quando... Eu vou dar spoiler agora, tá? Que eu não mencionei isso, porque eu acabei me distraindo e não falei algumas outras coisas, né? Nessa parte aí do vídeo, sobre o Zezé, que eu fiquei assim, lá vai o spoiler. O português Ai, foi embora a energia, pera. Voltou a energia. O português, ele falece, né? Ele sofre um acidente que envolve um trem e o carro dele. E ele acaba falecendo. E no final, assim, já é bem literalmente as últimas palavras, assim, últimos parágrafos do livro, que o Zezé tem meio que ele não tem afeto pelo pai dele, né? A relação já foi tão quebrada ao ponto de que ele acha o pai dele um completo estranho. E o quanto que também não só o Zezé tendo esse apego, né, com a figura do português, que realmente é um cara legal e que cuida dele, que dá afeto dele quando o Zezé corta o pé, ele leva o Zezé no farmacêutico, né? E ele realmente, assim, tem atitudes que nem o pai, nem os pais do Zezé não cuidam, né? Tipo, a mãe dele até defende ele em alguns pontos, mas ela não pode ir contra o pai, porque basicamente, né, tipo, ele é o pai. E o quanto que, por exemplo, o meu pé de laranja lima é o apego que o Zezé tem com o pé de laranja lima, né? E o quanto que é comum até quando a gente percebe nessas histórias de crianças que têm infâncias difíceis, a questão da dissociação, né? Tipo, dela dissociar. Eu falo isso, eu me coloco, né, nessa situação de dissociar das situações, sabe? Tipo, de ter amigos imaginários, ou de fazer fake cenários, né? Tipo, criar historinhas, né, narrativas, né, na própria cabeça pra fugir, sabe, daquela situação ali. Então, é basicamente isso. Então, o outro livro que eu li foi o Todo Mundo Tem Mãe, Catarina. E começa quando a Catarina é mais adolescentezinha, ela já é um pouco mais velha que o Zezé. E acaba que, no caso, é a relação da Catarina com a mãe dela, né? Que ela acha que a mãe dela tá morta, né? Só que um dia ela descobre que a avó dela, na verdade, mentiu pra ela. E era mais fácil dizer que a mãe estava morta do que aceitar, do que essa avó conseguir aceitar o fato de que a mãe não é que a mãe abandonou, mas vamos dizer assim, ela disse que a mãe, depois ela disse que a mãe dela era uma prostituta, né? E o que acontece? Na verdade, a mãe da Catarina, ela engravidou quando ela era adolescente. E durante algum tempo ela realmente só teve sustento na base da prostituição. E para a mãe para a avó da Catarina, era uma vergonha ter uma filha. Então, né, ela preferiu dizer que a mãe da Catarina estava morta do que... Peraí, gente, vou pegar meu leque. Peraí, gente. Ai. Eu tô gravando esse vídeo enquanto ainda tem luz do sol, gente. Isso que eu tô tentando gravar rápido. E, no caso, né, era mais fácil para ela dizer que a mãe da Catarina, né, estava morta do que aceitar esse destino da filha. Depois, essa filha, né, muito levada por conta dos relacionamentos que ela estava vivendo com os homens, né, que ela estava se relacionando, ela acaba indo parar na Europa e na Itália. E, no caso, né, a história da Catarina se passa a maior parte aqui no Brasil mesmo. A Catarina vive uma infância pobre, né, de alguma forma. Ela mora num prédio, mas, assim, é um prédio não é um prédio, assim, de luxo, nem nada assim, nem é de classe média alta, por exemplo. Então, ela mora com essa avó, e essa avó, né, esconde o passado da Catarina, porque para ela é mais fácil esconder do que aceitar, né? E a Catarina é uma adolescente, então ela está começando o desenvolvimento dela, e ela começa a perceber que o mundo não é tão pequeno quanto a avó dela faz parecer, né?
ela tem um interesse no colega de turma dela, de vizinhança também, ele acaba que, né, o mundinho deles, todo mundo se interessa, né, pelo vizinho, e basicamente um pouco da Helena Ferrante, né, e eu caí no funil de A Amiga Genial da série, né, então eu tenho até que terminar, porque eu terminei os livros, mas não terminei a série, né. E o que acontece? A Catarina, ela vai, né, se interessando por esse amigo, então ela vai meio que começa a desenvolver sentimentos, e não só isso, ela começa a ter uma incursão sexual, né, ela começa a se desenvolver sexualmente, e que é quando ela percebe que namorinho não é só beijar, né, então, e é quando começam os problemas, né, que é quando a avó dela começa a ficar preocupada com a possibilidade, vamos dizer assim, dela repetir o mesmo destino da mãe, né? E quem ajuda muito a Catarina é a mãe do namoradinho dela, que é muito amiga, né, da avó, mas também que ela percebe que a Catarina, tipo, ela não quer que a Catarina e eles repitam também a história dela, que ela também engravidou cedo, teve que cuidar do filho sozinha. Então, no caso, o namorado da Catarina. Então, assim, ela fala: olha, Catarina, eu não tenho problema nenhum com vocês fazendo essas coisas, mas vocês têm que se cuidar, né? Porque você pode ficar grávida, e que é o destino da Catarina, ela fica grávida. E enquanto ela descobre que, na verdade, tudo que a avó dela falou pra ela era uma grande mentira. Teve uma hora que eu fiquei assim, nossa, que velha safada, aquele meme como é que é, da Renata Sorrah, vou deixar aqui. Que velha safada, sério. Porque, gente, sério, eu fiquei assim, nossa. Resumindo, a Catarina vai, né, tendo essa descoberta, vamos dizer assim, não só dela própria, como também de que a avó fez só o que ela sabia, né? E o que ela sabia era dizer, não era mentir, né? Mas assim, era mais fácil para a avó processar a história dizendo que a mãe tinha morrido do que aceitar que a mãe tinha escolhido uma vida, no caso a filha dela tinha escolhido uma vida que não era aquela ali, daquele mundinho lá. E até a própria avó, depois a gente vai sabendo da história dela, né? A gente descobre que ela também teve um marido muito difícil que abandonou ela grávida, que tinha tendências violentas. Então, assim, é aquele negócio da gente repetir, né, o mesmo destino das ancestrais, ou a gente fazer diferente. E dificilmente, gente, mesmo que quem veio antes de você, sua mãe, sua avó, mesmo que elas queiram um destino diferente para você, nem todas elas vão entender muito bem quando você realmente tem atitudes para um destino diferente. Então, assim, para você fazer diferente do que aconteceu com elas. São poucas as que vão celebrar junto com você. Então, faça as coisas sem dó nem piedade. Meu avô não tá nas melhores, tipo, situações para ele, tipo assim, né, também não era lá um homem que falou que se cheire, mas ele dizia assim, tu ajuda o Fu e tu fica no lugar dele. Então, assim, infelizmente o homem estava certo nesse ponto, né? Então, assim, né, quando a gente traz isso pra cá, tipo, tipo assim, faça as coisas, mesmo que você saia de ingrata, que você saia de ovelha negra da família, porque, né, a gente sabe que tem dessas. Quando você não quer compartilhar a miséria, vamos dizer assim, tipo, como disse o Machado, né, não transmitir a ninguém o legado de nossa miséria, quando você não quer compartilhar com ninguém o legado da miséria, você não é benquisto. Então, é bom, né, que você, se você fazendo ou não, você já vai ser o vilão, seja mesmo, logo assuma de uma vez. E é isso, né? Dicas de Camille para lidar com familiares, ou legados familiares. Seja vilão. Você fazendo ou não, você já não presta, entendeu? Tipo assim, gente, às vezes, algumas famílias às vezes escolhem, né? As pessoas que eles não vão gostar. Então, se você já não presta aos olhos da sua família, não preste mesmo. Aí dê motivo sim. Porque se antes você não dava, agora dê. E é assim. Né? E quem mais que eu já falei? E o peso do pássaro morto. Eu acho muito engraçado, né? Porque, coincidentemente, percebi que todas as leituras que eu fiz, de alguma forma, tinham um pé na infância, né? E no peso do pássaro morto a gente também tem a mesma coisa, né? E coincidentemente a gente também tem essa questão de uma gravidez, né? Para afetar o destino da protagonista. E que, infelizmente, gente, ainda hoje, assim, por mais que você ache que não, ou porque você não tem, às vezes é a dificuldade, né, do acesso ao conhecimento, mas, assim, uma gravidez realmente
é de mudar a trajetória da vida de uma mulher, ainda mais quando ela acontece, né, em idades muito críticas, ou muito novas, né, no caso, principalmente. Então, no Pesadelo do Pássaro Morto a gente tem isso, ela engravida com 18 anos, se não me engano, né, 18 ou 19, e a partir disso, né, sendo que foi uma gravidez oriunda de né, uma incursão sexual não, né, não permitida, e, gente, é incrível, sabe, porque eu percebi essas coincidências no livro que eu li, né, a infância é um chão que eu piso a minha vida inteira, porque até nisso eu ainda tô lendo. Aí, resumindo, no caso, na Pesadelo do Pássaro Morto, a gente tem a protagonista, que eu já esqueci o nome dela, gente, vou dever, eu sou péssima com o nome das pessoas, então, assim, é isso. Vai aparecer o nome aqui depois. Mas tá, a gente tem a protagonista e a gente vai vendo a vida dela em algumas idades, né? À toa que os capítulos são as idades dela. E a gente tem já muito cedo, né, essa construção desse mundinho, né, pequeno, e os primeiros momentos em que esse mundinho, né, vai ruindo. Por quê, no caso, né? Que a gente tem ela entendendo que, tipo, mesmo que a pessoa seja um rezador, né, um benzedeiro, uma benzadeira, ainda assim a pessoa não pode curar a si mesma, né? Que ela tem o seu Luiz, né, que ele ficava fazendo reza na garganta dela quando ela tinha episódio de amidalite, né? E ela descobriu que ele tem um negócio, ela falou assim, descreveu, né? Ele tinha meio que um negócio branco nos olhos, aí era glaucoma, né? E ou era catarata? Não lembro. Tipo, pra ficar branco assim tem que ser catarata, né? Mas se eu não me engano, no livro é descrito como glaucoma. Que realmente é uma doença progressiva, assim. Tem que ter controle, um controle muito fino, porque senão só piora, né? E a pessoa realmente pode perder a visão. Na catarata ainda tem a cirurgia, né? Mas como o livro se passa, né, um pouco mais para trás, não sei como é que estava essa questão da cirurgia. Mas resumindo, ela tem o seu Luiz, né? E ela pergunta por que ele não faz a reza para ele mesmo, né? Para curar os olhos dele. Aí a mãe dela fala, mas não é assim que funciona. Ele realmente tem uma doença. Tipo, ele realmente tem um problema. E você só tá com esse problema agora, né? Você só tá com uma infecção, não é como um glaucoma, né? Uma catarata. E, resumindo, ela vai passando, né? E ela vai percebendo, né? Que vai crescendo o mundo dela ao mesmo tempo em que também ela vai se chocando contra os limites do mundo anterior, né? E acontece, infelizmente, de que ela se relaciona com esse menino, mas depois ela larga dele. Só que ele vai na casa dela e ela acaba engravidando. E essa gravidez, né, vai impactar a vida dela até o último dia de vida dela, né, que a gente, infelizmente, sabe, né, o que acontece. E é como, assim, o fato de que também, sabe, quando a mãe faz sempre escolhas, né, em prol da sua maternidade, né, e o fato de que ela e o filho tinham problemas de comunicação, né, que ela também tinha com os próprios pais, porque ela não conseguiu falar para eles que a gravidez, na verdade, foi oriunda de E para ela, assim, a relação dela com o filho dela é meio que marcada pela falta de comunicação, pela vida inteira dela. E no final de tudo, né, a gente percebe isso, né, que o fato da falta de comunicação também é o que faz com que ela vá definhando, né, até o momento em que ela, né, morre. E a gente acaba sabendo no livro, né. Então, assim, o peso do pássaro morto foi realmente assim, realmente você tem que comunicar seus problemas, né, pelo menos para alguém que possa te ajudar, ou seja, eu faço terapia. E resumindo, é isso, gente. No final de tudo, janeiro foi um mês assim que eu fiz pouca terapia, né? No mês de janeiro, porque eu fazia toda semana. Agora que eu tô sem emprego, aí eu tô fazendo só 2 vezes, né? A cada 2 semanas. Aí eu tô assim, realmente, né? Vamos investir na terapia, gente, vamos se tratar, vamos se cuidar, porque ninguém é obrigado a te aguentar, né? Quando você, né, não tem um bom chão pra pisar na vida adulta. Ai, Camille, mas não foi culpa minha o que aconteceu. E eu com isso, tipo, acho que a maior lição, gente, da vida adulta que a gente aprende, queira a gente goste ou não,
a gente gostando ou não, é o fato de que ninguém tá nem aí. Se você tem problema com seus pais ou teve problemas de uma infância difícil. Tipo, no final, você não pode. Não é que não pode, mas ficar nesse negócio de que a culpa é dos outros, apesar de saber, né, que a culpa em parte é dos outros. No final, gente, eu já tô indo pros 30. Então, assim, se você tá, tipo assim, 25 mais, ainda tá culpando os outros pelos seus problemas, né? Você não é uma pessoa muito legal. Então, avalia aí, né? Então, resumindo, é isso, né? E para fechar com chave de ouro, para aqueles que duvidaram, ou para aqueles que não duvidaram, mas né, só sabiam que eu ia demorar para conseguir, eu finalmente terminei Os Irmãos Karamazov em janeiro, né? Hoje, gente, eu quebrei minha unha, tá? Então eu fiquei assim, por que eu vou cortar tudo em favor só de uma, né? Mas daqui pra semana que vem eu vou começar meu curso de culinária, né? Eu vou ter que cortar tudo. Eu quero aproveitar ainda que eu ainda vou poder ter unha. Mas resumindo, gente, eu terminei Os Irmãos Karamazov e, pasme, né? Problemas com o painho também, né? Porque a gente sabe, né, no caso da história, de que o Karamazov pai não era lá bom sujeito, né? Ele não era presente na vida dos filhos, ele ignorava os filhos e não é à toa que outras pessoas se responsabilizaram pela criação dos filhos, né, dele. E é um pouco disso, sabe, gente? É bem complicado. E entender o que acontece, tipo, teve hora que eu já tava assim, o que eu tô lendo, mano? Foi só os caras que matou o pai, por pai em problemas e dinheiro, né? Mas assim, é bem complicado, sabe? Eu acho que em algum momento eu vou reler esse livro, porque, não sei, sinto que eu acho que eu vou precisar reler algumas coisas, porque passaram meio que batido, sabe? E, resumindo, é isso, gente. Tipo, parricídio, né? Tivemos aqui um parricídio, e no final, os problemas de uma família, né? Viraram problema de todo mundo, porque todo mundo teve que dar conta aqui do parricídio do Karamazov pai, que era um sujeito assim, né? Como é que é? Como é que é o ditado, gente? Como pai, o Karamazov era uma. Não daria pra. Tipo assim, gente, um ótimo galã, eu acho. O cara era muito galanteador, porque, poxa, teve tanta mulher. E resumindo, é isso, assim. Os irmãos Karamazov, pra mim, foi um problema de família que eu fiquei assim, mas menina, né? Realmente a gente tem que cuidar dos nossos problemas, gente. Se você tem problema com pai, com mãe, gente, faz terapia. Resolve aí, olha da conta que eu tive que ler, porque mataram o pai aqui, o pai nem era bom sujeito, teve hora que eu até fiquei, gente, mas qual é o problema? Ninguém gostava do Karamazov, e aí agora que morreu é santo? Sabe? Teve uma hora que, é que alguém falou aqui, não sei o que, mas no final de tudo ele pode ter sido realmente, né, gente, como o pai ele era questionável, mas ele ainda era o pai deles. Aí Freud aqui, vamos eu e Freud te julgar. Pai Freud muito, muito, muito orgulhoso de que eu, né, agora consigo citá-lo sem ter maiores ressalvas. Mas resumindo, continua aqui o Freud, eu e Freud julgando. Mas resumindo, gente, eu fiquei assim, mas ninguém gostava, era aquele negócio, né, morreu, virou santo. O cara não prestava, não valia um rublo. Um rublo. Aí, morreu, virou santo. Aí todo mundo, mas não era pra ter matado. Realmente, não era, né, gente? Matar não tá podendo, não vamos tá podendo a coisa aí não, né? Mas assim, né? Mas também santificar, beatificar o homem depois que ele morreu também não vale, né? Pai ausente desse. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. E no final de tudo, né? Pra fechar o vídeo aí, pra eu ter minhas abobrinices pra compartilhar com vocês, gente, sei lá. Eu me vejo em todos esses personagens. No final de tudo é isso. Que eu fico assim, realmente ter uma infância difícil, ter gente que não te entende, uma família que não entende quando a gente, né, quer fugir do destino manifesto. Aí assim, eu fico, gente, vamos fazer terapia, né? Vamos começar a dizer não para as coisas, né? É assim que a gente percebe, né? Que a gente percebe se as pessoas gostam da gente ou não. Porque quando a gente tá dizendo sim para tudo que a pessoa, né, tá fazendo, ou então para tudo que a pessoa quer da gente, é aquele negócio de quem é que se aproveita de você, tipo, quando você não impõe limite, né?
que é quando a gente impõe, que a gente vê que o que as, tipo assim, que quem mais se beneficia da gente são essas pessoas que se aproveitam do fato que a gente não tem limites ou não tem, não bota, né, alguma coisa para limitar, né, o acesso delas a gente. Então, assim, bote terapia, experimente dizer um não para as pessoas, né? Estude o porquê que você faz as coisas que você faz, quais são os seus padrões de atitudes, não só em relacionamento amoroso, né, mas vale. E quando, né, infelizmente a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, estude as suas relações com seus primeiros cuidadores. Porque, infelizmente, você vai querer repetir, ou você inconscientemente vai repetir, mas a gente repete o que é familiar, né? Então, assim, você vai querer sim, não vem com esse negócio de, mas é inconsciente, eu não sei que eu quero fazer isso. Eu não sei que eu vou fazer, você sabe sim. Não, todo mundo já tem mais de 30 aqui, todo mundo sabe o que tá fazendo, né? Então, assim, estude para você conseguir mudar a trajetória, se for isso que você quer, né? Se você tem o mínimo de autoanálise, né? E não precisa ter feito terapia para isso, mas o mínimo de autoanálise para pensar que você não quer seguir aquilo ali, ou com aquilo ali que você tá percebendo que você tá repetindo várias vezes, né? Camille de abril do ano passado mal sabia o que viria da vida dela. Para Camille de fevereiro de 2026, né? Está falando isso, mas tudo bem. E é isso aí. Vejo vocês, né? Não sei quando é que eu vou postar esse aqui, mas vejo vocês aí no próximo vídeo.